Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula e hoje a gente vai encerrar a nossa primeira propriedade periódica, que é qual? O raio atômico. Então, normalmente a gente fica um pouco mais de tempo nessa primeira propriedade porque ela é a mais importante de todas. Porque uma vez que você entende como que o raio vai funcionar, como que ele vai variar, quais são as possíveis comparações, as possíveis análises que a gente precisa fazer, todas as outras propriedades periódicas você vai conseguir entender e você vai conseguir explicar, justificar justamente em função do comportamento do raio, tá? Então fica ligado porque hoje a gente encerra a nossa primeira propriedade periódica e dá sequência nas outras demais propriedades periódicas que também são importantes e que dependem diretamente do raio, beleza? Então olha só, nessa primeira parte do quadro, o que eu quero te mostrar? Que existe agora, digamos, uma terceira situação. A primeira é quando eu comparo elementos que estão na mesma coluna vertical, na mesma família, então quem tem mais camadas eletrônicas ou quem está mais embaixo na tabela periódica tem maior raio. A outra comparação que nós fizemos é elementos que estão no mesmo período, na mesma linha horizontal, que tem a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Aí eu levo em consideração quem? O número atômico. Então, sempre que eu comparo elementos que estão no mesmo período, que apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas, pode pensar direto em função do número atômico. Quem tiver o maior número atômico, mais prótons, por exercer uma maior atração nos elétrons da camada de valência, o raio vai ser o quê? Menor. Depois nós vimos qual situação? Quando eu comparo o cátion com o seu átomo neutro e quando eu comparo o ânion com o seu átomo neutro. Sempre que eu comparo o cátion com o seu átomo neutro, o raio do cátion vai ser o quê? Menor. E é muito simples de entender. Por quê? O cátion perdeu elétrons, diminuiu a quantidade de camadas. Eu vou ter a mesma quantidade de prótons atraindo uma quantidade menor de elétrons. Então a atração aumenta. Então sempre o raio do cátion é menor que o raio do átomo neutro. E aí eu também te falei da comparação do raio do ânion com o átomo neutro. Sempre o raio do ânion vai ser maior que o raio do átomo neutro, porque o ânion é uma espécie que recebeu elétrons, a quantidade de prótons não muda. Se recebeu mais elétrons, eu vou ter mais espécies negativas, mais cargas negativas em um mesmo espaço. Então eu posso justificar dizendo que como vai aumentar a repulsão entre esses elétrons, eles tendem a ficar mais afastados. Por isso que o raio do ânion é sempre maior que o raio do átomo neutro, beleza? Agora, a última comparação que pode aparecer em uma questão de prova de vocês é quando eu tiver que analisar, quando eu tiver que comparar, por exemplo, o raio de íons isoeletrônicos ou de espécies isoeletrônicas. Então, para ficar mais claro, a primeira coisa que você precisa entender é o que são íons isoeletrônicos? São espécies que apresentam o mesmo número de elétrons, né? Ó, iso igual elétron, eletrônicos vem de elétron. Todo íon que é isoeletrônico significa dizer que eles vão apresentar a mesma quantidade de elétrons. E detalhe, toda vez que eles apresentam a mesma quantidade de elétrons, eu posso afirmar que eles vão apresentar a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica de íons, de espécies que são isoeletrônicas, eu verifico que eles apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Aí, o raciocínio, gente, é muito simples, nós já até falamos sobre ele. Eu só vou acrescentar um outro termo hoje, para caso apareça em uma prova, você não ficar assustado, você conseguir fazer de forma muito tranquila, tá? Então, quando eu tiver que comparar, analisar o raio de íons isoeletrônicos, eu vou analisar o quê? O número atômico. Alguns livros, algumas provas de vestibular do ITA, do IME, por exemplo, gostam muito de falar do ZF, que é a carga nuclear efetiva. Aguenta aí que daqui um pouquinho eu te falo sobre ela, mas o que você vai pensar? Toda vez que eu estiver analisando o raio de íons isoeletrônicos, de espécies que têm o mesmo número de elétrons, o mesmo número de camadas eletrônicas, é só pensar assim, ó, quem tiver o maior número atômico vai ter a maior carga nuclear efetiva, ou seja, eles vão conseguir atrair mais os elétrons da camada de valência. Se a atração é maior, significa dizer que os elétrons da camada de valência ficam mais próximos do núcleo. Então, por ter uma maior atração, o raio é o quê? Menor. Vamos traduzir? Toda vez que eu comparo o raio de íons que tem a mesma quantidade de elétrons, como eles vão ter a mesma quantidade de camadas eletrônicas, é só olhar o número atômico. Quem tem maior número atômico tem menor raio.
Olha esse exemplo aqui, ó. Alumínio mais 3, magnésio mais 2, sódio mais 1 e F menos 1. Todos eles são íons isoeletrônicos, todos eles apresentam 10 elétrons. Se todos eles apresentam a mesma quantidade de elétrons, quando eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou verificar que todos eles apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Então, o que eu vou pensar? Bom, se todo mundo tem a mesma quantidade de camadas eletrônicas, quem tiver o menor número atômico significa que tem menos prótons. Então, significa dizer que atrai menos esses elétrons da camada de valência. Então, essa setinha está indicando exatamente a forma como o raio está aumentando. Então, todo mundo aqui, ó, o íon F-1 é aquele que vai ter o maior raio. Viu como que é importante você entender a diferença? Por quê? Se você pensar no átomo de flúor, ele deveria ter o menor raio, porque ele está mais à direita da tabela. Só que aqui eu não estou analisando o átomo de flúor, eu estou analisando o íon. Então, para espécies isoeletrônicas, esquece localização na tabela periódica. Não olha para a tabela. Pensa simplesmente em função de quem? Do número atômico. Se todo mundo tem a mesma quantidade de elétrons, significa dizer que todo mundo tem a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Então, o que vai determinar de forma mais simples, é o número atômico. Quem tem o maior número atômico atrai mais, o raio fica menor. Por isso que nessa sequência, o flúor aqui, o F-1, é o que tem o maior raio, beleza? Tranquilo? São essas as possíveis comparações, são essas as possíveis análises que pode aparecer na sua prova, beleza? E aí, para concluir, o que eu havia prometido para vocês é carga nuclear efetiva. O que é isso, gente? A carga nuclear efetiva é a carga real que os prótons exercem sobre os elétrons da camada de valência, já levando em consideração, já descontando ao que nós chamamos de blindagem, que é a proteção que os elétrons internos exercem. Então é como se os elétrons internos funcionassem como um escudo. Então imagina, aqui eu tenho o núcleo, aqui eu tenho a camada de valência. No meio eu tenho os meus elétrons internos. Então esses elétrons internos, de certa forma, eles protegem os elétrons da camada de valência de serem atraídos por esse núcleo. Então essa blindagem é exatamente essa proteção que os elétrons internos exercem aí, diminuindo um pouco da atração. Então a carga nuclear efetiva é como se fosse a carga real que esses elétrons da camada de valência estão sentindo, já descontando a proteção que esses elétrons internos estão exercendo. E é claro, você não vai ter que calcular, mas se porventura alguma vez isso aparecer para vocês ou for mencionado, eu posso calcular a carga nuclear efetiva de uma espécie química da seguinte forma: o número atômico menos o número de elétrons internos. E o que são esses elétrons internos? São todos menos o da camada de valência. É claro que existe uma forma mais aprofundada de calcular essa carga nuclear efetiva, mas esse não é o objetivo, você não precisa se preocupar, você só precisa entender que carga nuclear efetiva é, de fato, a atração que os prótons conseguem exercer nos elétrons da camada de valência, já levando em consideração, já descontando a proteção, a blindagem que os elétrons internos exercem, beleza? Então, fica ligado, eu te espero na próxima aula para a gente continuar, para a gente dar sequência nas outras propriedades periódicas, em onde todas elas poderão facilmente serem explicadas em função do raio, beleza? Valeu, gente, grande abraço e até a próxima!